Boa noite a todos, estamos começando mais um Especial ETV. No Especial ETV desta noite nós vamos estar falando sobre um assunto que eu acredito que abrange a todos os pontagrossenses. Aliás, não só os pontagrossenses, mas como todas as cidades que estão aí ligadinhas na ETV. Hoje vamos falar a respeito de bancos e principalmente a situação das filas de banco e também falta de segurança dentro das agências bancárias. Para conversar um pouquinho sobre isso nesta noite, nós temos aqui Gilberto Lopes Leite, que é presidente do Sindicato dos Bancários. Boa noite, Gilberto, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Para que o pessoal possa entender, né, o que faz o presidente do Sindicato dos Bancários, né? Ele representa toda a categoria dos trabalhadores bancários de Ponta Grossa e mais 12 municípios. Mais 12 municípios. Dos Campos Gerais. Sendo representado tudo através sob do Sindicato de Ponta Grossa. Sob a jurisdição do Sindicato dos Bancários de Ponta Grossa. Tá certo. Também junto com a gente nós temos aqui Davison Silva. Já falei aqui que daqui uns dias ele tem que receber salário aqui já na TV, que está constantemente aqui junto com a gente, graças a Deus, né? Boa noite, Davison, coordenador do PROCON. Boa noite, Guilherme. Boa noite a toda a Ponta Grossa e região. É um prazer mais uma vez estarmos aqui para podermos ajudar um pouco mais a população pontagrossense. Com toda certeza vamos levar muito esclarecimento à população. E também junto com a gente, Tiago de Lima, advogado, e pelo que a gente estávamos conversando aqui antes mesmo de entrar no ar, já me identifiquei muito com ele pelo fato de ser realmente digamos assim, desculpe talvez o termo, doutor, mas um briguento realmente pela situação da justiça, né? Boa noite, doutor. Boa noite. Esses dias o senhor já trouxe aí uma dica, né, inclusive no programa, que foi o que nos deu a ideia de resgatar esse tema aí a respeito das filas de banco, né? Na verdade, as pessoas não precisam de um advogado para buscar uma indenização. Hoje em dia, no juizado especial, todo mundo tem capacidade postulatória. Então, isso facilita muito a que as pessoas exijam menos tempo na fila e tentando forçar os bancos a contratarem mais pessoas. Isso, mas a gente vai explicar tudo isso e muito mais no programa de hoje. Para que a gente possa entender a respeito do nosso tema, eu vou chamar já uma primeira matéria que fala a respeito dos tempos, do tempo que a população leva normalmente na fila de banco. Ivan chegou na agência no início da manhã e só foi atendido depois de muita demora. 1h30 em média. Normalmente tu espera todo esse tempo? Geralmente quando é algum tipo de saque, assim, é mais ou menos essa média. O que tu acha disso, esperar tanto tempo por um atendimento no banco? Massacrante, considero desumano. Esta auxiliar de enfermagem também ficou mais do que o previsto na fila do banco. Quanto tempo a senhora esperou? 50 minutos. Foram muitos minutos além da meia hora permitida por lei em Porto Alegre. A cidade foi a primeira capital do país a regular o tempo de espera na fila de uma instituição financeira. De acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, existem mais de 800 leis estaduais e municipais estabelecendo o tempo que o cliente pode esperar. Mesmo assim, a situação se repete em várias regiões do país. Na maioria das cidades, a previsão é de 15 minutos para atendimento em dias normais, 25 na véspera ou depois de feriados prolongados. Em dias de pagamento, o limite sobe para 30 minutos. Isso no papel é bonito, mais de 30 minutos é certo que vai ficar no banco, né? Ninguém respeita a lei. A FEBRABAN fez pesquisas para verificar o tempo médio de espera nas agências do país. Foi constatado que a maioria dos clientes fica na fila o tempo previsto em lei. Mas basta ir para a rua para encontrar histórias diferentes. O que muda é esperar em pé ou sentado, porque da fila mesmo, quem vem ao banco quase nunca escapa. Fiquei muito tempo. Acho um absurdo. A gente vem pagar uma conta, eu tenho que pegar o serviço agora e estou atrasado. É um desrespeito e um desgaste para a pessoa em geral, né? Estabelecer um limite para esse tipo de espera acabou gerando uma série de ações judiciais. Muitos bancos questionam a constitucionalidade das leis. O principal objetivo é fugir das altas multas previstas nessas normas. Uma das primeiras ações do país foi da Caixa Econômica Federal contra o município de Chapecó, em Santa Catarina. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou válida a lei municipal. Fez isso com base na jurisprudência do país. Unanimemente se entende que o consumidor tem sim que ser respeitado no que concerne ao tempo de espera.
que não pode ser demasiado. Baseia-se no Código do Consumidor de que o tempo de espera em bancos deve ser um tempo de espera razoável, o banco deve manter serviços suficientes para prestar um atendimento eficiente e adequado à situação. O cidadão também pode recorrer à justiça quando se sentir prejudicado por esperar na fila. Esta professora de Direito do Consumidor da PUC do Rio Grande do Sul explica que existem 2 caminhos. Um deles é uma ação civil pública através do Ministério Público Federal. Nesse caso, deve ser pedida a reparação do dano causado a toda a sociedade. Outra possibilidade é apostar em um processo individual. A sua dignidade, o seu entendimento, o seu íntimo, ele é ludibriado, ele é enganado. Porque a pessoa, a princípio, chegou para ficar 20 minutos, no máximo meia hora, e acabou ficando 1 hora ali. Foi o que aconteceu com Gleison. Por causa da demora no banco, o advogado perdeu um compromisso importante. O número de caixas nessa agência eram de 2 caixas, né? Então acabou com que o tempo de espera na fila fosse de 50 minutos. Tá? Isso aí acabou, evidentemente, ao meio da tarde, um atraso de 50 minutos, com certeza acaba matando a tarde. Ele resolveu entrar com uma ação contra o banco e ganhou uma indenização de R$ 1.500 e não se arrepende. Tentar, né, através do judiciário, modificar essa conduta dos bancos em não priorizar o bem-estar do usuário, né, um bom atendimento ao usuário dos seus serviços. Mas como provar o tempo de espera? A orientação é guardar a senha fornecida pelos bancos com o tipo e o horário de atendimento. Mas nem sempre este papelzinho é suficiente para comprovar o dano. Para ficar claro que você não saiu do banco para fazer umas comprinhas e voltou só na hora de ser atendido, mais uma dica. O banco é obrigado a ter câmeras de vigilância. E os consumidores estão pedindo degravação do acesso compactado, da câmera de segurança, indicando que estavam naquela fila por tanto tempo. Essa é a principal das provas. Bom, a gente pode entender muito bem aí a situação das filas e que realmente todo pontagrossense já passou por situações como essas. Eu não sei, de repente, Gilberto, qual é a situação dos bancários, qual é o ponto de vista dos bancários com relação a isso? Ou se, de repente, para vocês é uma inverdade que a população passa muitas vezes, extrapola esse limite de atendimento? Na verdade, o trabalhador bancário também é vítima do sistema financeiro, vítima da ganância do banqueiro. Mesmo porque, se a gente for bem claro, os demais convidados também, a todos que estão nos assistindo nesse momento, se a pessoa tiver, como foi feito na reportagem, dito na reportagem, se a pessoa tiver que ir em 2 bancos, num dia de pico, ela perdeu o dia. Sendo que essa lógica está errada. Não é nós que temos que trabalhar para os bancos, mas os bancos que têm que prestar um bom serviço para nós, né? Então, quer dizer, o trabalhador bancário também é vítima. O trabalhador bancário também está sendo sobrecarregado de trabalho dentro das agências bancárias, devido principalmente à falta de trabalhadores. Nós temos, assim, por exemplo, uma média de quantas pessoas são atendidas por bancário, por cada caixa? Na verdade, não existe esse estudo, porque é uma caixa preta que os bancos não abrem. Mesmo porque, se eles abrirem, vai escancarar essa falta de respeito com os clientes e os usuários dos bancos, né? Certo. E como é que nós podemos fazer para mudar um pouco essa realidade? Na verdade, o que nós temos que fazer é criar leis e fazer, ou as leis existentes, já cumpri-las, né? Fiscalização mais atuante e, como está aqui o PROCON também, além das multas, existir as multas, mas fazer com que os bancos sintam no bolso. Porque não basta apenas aplicá-las, tem que fazer, executar e até o final elas e fazer com que os bancos sintam no bolso. E com a pressão da sociedade, dos clientes, dos usuários dos bancos, os bancos têm sim que fazer mais pelo país e mais por todos nós. Principalmente porque arrecadam bastante e não contribuem ao mesmo contento com a população. Vamos dizer assim, um popular bem claro, os bancos nos últimos anos nadaram de braçada no dinheiro. Ganharam muito, lucro recorde em cima de recorde. Então, quer dizer, sempre batendo recordes de lucratividade. E ao contrário, inversamente proporcional, o atendimento piorou. E o funcionário bancário, o trabalhador bancário adoeceu.
Então hoje nós temos, para conhecimento de vocês, mais de 20% da categoria bancária tomando remédio de tarja preta, remédio controlado. Então quer dizer, a coisa não está correta, a coisa não está certa, alguma coisa não está funcionando direito. E nesse caso, justamente, é falta de trabalhadores bancários e diminuir a ganância dos bancos para que se preste realmente o atendimento digno a todos nós e trate com dignidade também o seu trabalhador, o seu empregado. Certo. Davison, nós comentamos aqui a respeito das multas. Como é que está essas multas através do PROCON? Já foi aplicado, por exemplo, agora nessa administração, já foi aplicada alguma multa em cima dos bancos? Ou tem ainda algumas multas do passado? Como é que está a situação hoje da realidade das multas em cima das agências bancárias? Multas do passado existem. Inclusive já foi até para o setor de alvarás, com alguns pedidos de cassação de alvará de algumas agências em Ponta Grossa. Mas isso foi na gestão passada. A nossa gestão, nós evitamos, sob qualquer aspecto, de autuar de imediato. Já tivemos várias reclamações, estivemos nos locais, o que foi de imediato resolvido. Ou até mesmo por telefonemas. Entramos em contato com os gerentes e falamos, olha, um certo consumidor telefonou aqui agora e requereu urgência nessa situação que já faz 30 minutos, 40 minutos que está na fila de espera. Felizmente nós temos sido bem sucedidos, mas a nossa intenção é, a partir de agora, desse mês de julho, nós estamos fazendo uma fiscalização mais árdua em cima dos bancos e nós vamos efetivar esse tipo de fiscalização, porque a população tem sofrido demais com essas situações. Então, existem duas leis, uma estadual e uma municipal, a Lei 13.400 do ano de 2001, uma lei estadual que determina o tempo máximo de fila de espera, e ela foi regulamentada, a sua aplicação, pela Lei 6795, também de 2001, uma lei municipal. Essas leis, elas se estendiam apenas para o tempo de espera no caixa. Hoje, houve uma ampliação através da Lei 6795, que essas filas não são somente mais para os caixas, é também para todos os tipos de fila nas agências bancárias. Nós já estivemos em todas as agências, em todas as grandes agências, nas regionais, e passamos uma cópia da ampliação da lei. E nós estaremos fiscalizando agora, a partir deste mês, demos pelo menos 30 dias para que as agências se adaptassem, estaremos fiscalizando para que realmente seja cumprido não só a fila do caixa, mas também todas as demais filas. Certo. Isso é o PROCON como um todo, fazendo a fiscalização na agência, não simplesmente para um cidadão, mas como um todo na avaliação do serviço bancário. Agora nós temos o Tiago aqui também, que, se não me engano, já defendeu também causas de pessoas que sofreram aí nas filas de banco, né, doutor? Veja bem, quando uma pessoa ultrapassa, na verdade, quando os bancos infringem essas leis, tanto a municipal quanto a estadual, as duas determinam 20 minutos, né, nos dias normais, e 30 nos dias mais conturbados, perto de um feriado. O banco incide no ilícito civil e deve indenizar a pessoa que é lesada por isso. E para esse tipo de indenização, mesmo se tratando de danos morais, a pessoa pode procurar o juizado especial cível sem advogado. Ele faz a peça de próprio punho, só que ele tem que levar os seus comprovantes, né? A senha que você retira, ao chegar no caixa, ela pode ser apenas marcada com o autenticador do próprio caixa, ou ele emite um outro recibozinho, que ali vai ter o tempo que você fica. Eu estava olhando ali no comentário que falava sobre a determinação da lei de São Paulo, né, que foi a primeira que veio. Lá, apesar de todo o processo legislativo ter funcionado, o judiciário ainda não se manifestou direito sobre esse assunto. E aqui no Paraná, a turma recursal dos juizados especiais já emitiu um enunciado, né, que torna isso meio que uma lesão em re ipsa, como a gente chama, uma coisa em si mesma, como uma inscrição indevida no Serasa. Ninguém gosta dessa situação. O tribunal apenas diz que isso já gera o seu direito à indenização. E no enunciado 2.7 da turma recursal do Estado do Paraná, diz que a espera de fila de agência bancária em tempo excessivo caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais. Então, aqui, diferente de São Paulo, você não tem que comprovar. Eu perdi uma consulta, eu perdi um cliente.
Não, o simples fato de você estar sentado ali por mais de 20 ou 30 minutos nos dias específicos já gera o teu direito a essa indenização. E as pessoas têm ganho bastante, pelo que eu dei uma boa estudada agora, né? Quem tem entrado com a ação tem ganho. Muitas ações, né? E sem advogado. Quando o banco sempre vai recorrer, né? Eles recorrem até as últimas instâncias. Então a gente vai analisar isso no tribunal. E de todos os recursos inominados que chegam lá, normalmente são para majorar a quantia indenizatória. O tribunal tem determinado, lógico que isso varia, né? Mas aproximadamente R$1.000. Então o juiz aqui, se der 500, recorre a pessoa para o Tribunal de Justiça, o tribunal aumenta. Às vezes também o juiz pode exagerar e pesar a mão, né? Dou 5.000, que você perdeu o teu tempo lá e tal. E às vezes, até mesmo por ser uma agência recorrente, acaba-se, talvez, acredito, até mesmo eu já cheguei a ficar 2 horas em fila de banco, né? Então, acredito que isso vai agravando também o valor da multa. Agora, o que a gente nota é que poucas pessoas, não sei se isso é uma prática do Brasil, as pessoas não procuram os seus direitos, não fazem exercer. Talvez pensando que a dificuldade, isso tudo, não, vou ter que esquentar minha cabeça, vou ter que ficar correndo atrás de mais documentação, não sei o quê, e a população deixa de cobrar. Isso é uma situação que acontece diariamente nos bancos, e a população deixa de cobrar, e aí quem sofre são os bancários, que por sua vez, por falta da população, porque não tem uma reclamação, às vezes a pessoa sai da agência reclamando, sai brigando, mas não adianta reclamar só na porta da agência, tem que fazer valer o seu direito mesmo, para que os bancários mesmos comecem a ter uma facilidade no seu trabalho, porque com a população cobrando, o dono do banco, né, realmente aí começa... Bom seria se todo usuário do banco, todo cliente do banco se sentisse lesado ou prejudicado, um mau atendimento, fosse direto na mesa do gerente e falasse, eu exijo mais funcionários nessa agência. Você imagine quantas reclamações em bancos, porque com a bancarização no país, todo mundo tem conta em banco. Então, todo mundo se mobilizando resolveria o problema. A gente tem tido apoio dos regionais aqui de Ponta Grossa, dos bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, nesse sentido de contratação de pessoas, mas não é uma batalha fácil, mesmo porque uma estatal, são bancos públicos, que dependem de uma autorização maior, mas também tem lutado em torno disso aí. Agora, outra situação que também poderia contemplar, ajudar a amenizar esse problema, é ampliar o tempo de abertura dos bancos. O que acontece? Hoje a jornada de trabalho do bancário é de 6 horas. Então, resolveria 2 situações, talvez. Ampliando a abertura do banco, que hoje é de 5 horas, que determina o Banco Central, no mínimo 5 horas, abrindo o banco mais cedo e fechando mais tarde, dando mais oportunidade para o pessoal ir ao banco, também geraria 2 turnos de trabalho e contrataria mais pessoas. Então, quer dizer, poderia resolver 2 situações ao mesmo tempo. Então, tem alguns canais, basta a boa vontade realmente do banqueiro. Só para vocês terem uma ideia, em Ponta Grossa, nos últimos 18 meses, 1 ano e meio, foram demitidos dos bancos privados, bancos particulares, 86 pessoas, 86 bancários, 86 pais de família, que estão aí, estão sendo sobrecarregados nos bancos, foram demitidos, que ajudaram a construir essa enormidade, essa grandiosidade dos lucros dos bancos. Sem consideração nenhuma, 86 foram demitidos na rede privada e 20 de bancos públicos. É claro que banco público é uma situação diferente, é uma aposentadoria, é alguma outra situação assim, né? Agora, foram demitidos isso, foram contratados quantos? Tem um número de contratação? A contratação não chega nem a 30%. A reposição desses bancários não chega nem a 30%. A nível de Brasil, para quem está nos assistindo agora, para ter uma ideia, comparando o quadro de contratações e demissões, as demissões foram muito maiores. Foram 2.000 demissões a mais que contratações a nível do Brasil. Então, quer dizer, alguns bancos estão com saldo positivo de contratação de pessoas, como é o caso da Caixa Econômica, por causa dos concursos, ampliação. Mas isso não significa que as agências estão supridas de funcionários. Não significa isso, porque a Caixa Econômica abriu novas agências. Então, quer dizer, diluiu esse pessoal para outras agências e se manteve deficitário todo o quadro. E a agência nunca para de crescer, porque vai aumentando seus correntistas e também o bairro em torno não para de crescer e a contratação acaba não sendo da mesma forma, né? Não acaba não sendo da mesma forma. E tivemos um exemplo triste em Ponta Grossa, ainda esse ano, com o fechamento do Mercantil do Brasil, onde tinha 8 funcionários, não tiveram oportunidade de transferência, oportunidade para ir uma outra agência, simplesmente o Banco Mercantil do Brasil fechou as portas em Ponta Grossa. 8 pais de família foram demitidos, sem consideração nenhuma pela história dedicada à empresa.
Então, quer dizer, eu quero chegar no ponto que os bancos precisam respeitar mais os clientes, os usuários, os trabalhadores bancários e principalmente os bancos públicos, dar exemplo de tratamento aos seus funcionários, por ser público. Então, eu acho que os bancos podem e devem fazer mais pelo país. Agora, o problema começa, lógico, quando a população deixa de buscar o seu direito, né? Eu acredito que esse é o maior agravante que nós temos de todas as situações, é que é uma constante briga minha, junto com... Eu brigo puxando a orelha do pessoal de casa que está assistindo, porque quando vocês deixam de procurar o direito, reclamam apenas na porta da agência, não vai resolver realmente a situação. E como disse o doutor Tiago aqui, é muito fácil hoje para que você possa recorrer do seu direito, né? E fazer valer, e até mesmo... Quanto tempo, por exemplo, leva um trâmite desse, doutor? Mas olha, como é no juizado especial, o problema é que o nosso juizado especial está abarrotado de processo, né? Certo. Mas dá para se dizer que de 6 meses a 10 meses você tem uma audiência onde o banco deveria oferecer um acordo, mas não oferece. Tá certo. Doutor, a gente vai ter que dar uma saidinha, nós temos que cumprir aí um expediente de ordem política, então nós vamos sair rapidinho, mas nós retornamos em apenas 5 minutinhos, tá certo? Retornando ao nosso especial ETV, hoje nós estamos falando a respeito de filas de banco, né? E também da falta de segurança. Enfim, várias situações que ocorrem nos bancos que são totalmente contra as leis, né? E o pessoal pode mandando sua mensagem também, participando ao vivo. Você que está nos assistindo, de repente tem alguma dúvida, até mesmo para tirar aqui tanto da parte jurídica com advogados, também como a parte do PROCON, que está aqui o Davison, que é coordenador do PROCON. Então você pode mandar a sua pergunta através do 9905-4321. 9905-4321. Nós estamos ao vivo aqui para levar cada vez mais informação para você de casa, né? Principalmente o maior esclarecimento possível. Até mesmo para você que tem alguma dúvida a respeito de como proceder na situação aí nas agências bancárias a partir do momento que extrapolam o tempo de fila no banco, você também pode mandar a sua mensagem aqui para tirar alguma dúvida. E outra situação, se você sabe, até nós comentávamos aqui nos bastidores, a respeito dos biombos, por exemplo, agências bancárias que ainda não têm os biombos de segurança, né? Então, se você sabe de alguma agência, também pode mandando a sua mensagem aqui no 9905-4321, o telefone já está na sua telinha. Agora, vamos dando sequência então, doutora, nós estávamos falando que o procedimento, né, para as pessoas que de repente extrapolam o tempo de atendimento nos bancos, como é que eles devem proceder e o que a pessoa tem que juntar de documento e quanto tempo leva, né? Isso aí. Como eu estava falando, o tempo, assim, em 6 meses a 8 meses, 8 a 10 meses, você deve ter uma audiência marcada, onde o banco deve ir oferecer a sua conciliação, se quiser, né, fazer um acordo, e terá prazo daí para contestar a ação. Pelo que eu tenho visto, sem falar da súmula, né, que eu já citei aqui, do enunciado 2.7 da turma recursal única, é muito difícil dessa indenização não ocorrer. Como eu estava falando aqui no estado do Pará, você não precisa ter tido um prejuízo, ter perdido alguma coisa. Você tem o dano moral de ser obrigado a ficar naquela fila, só por estar ali. Né? E para as pessoas abrirem esse procedimento, a única coisa que precisa, eu creio que também... Isso que eu ia falar aqui, para porque chegou uma mensagem aqui, inclusive, né? Como provar a espera além do tempo? É o Sérgio do Parque dos Pinheiros aqui. Muito obrigado, Sérgio, por estar acompanhando também a nossa programação. E então, vamos lá, Sérgio. Como deve proceder aí o cidadão que passou do tempo limite? Bom, veja só, Sérgio, eu ampliei aqui, isso aqui é uma senha, tá? É uma senha bancária. Espero ter coberto certinho aqui o nome do banco. Vamos lá, lógico então, que foi ampliado, né, essa imagem. A senha aqui ela tem a hora de chegada, que você chega na agência. E quando você chega no caixa, até por força destas mesmas leis, ou o caixa vai autenticar a sua senha que você tirou, ou ele vai emitir uma como essa daqui, né, que é um comprovante de atendimento, abertura de sessão de atendimento. E aqui, no caso, tem que a pessoa, essa que me cedeu a senha, ficou 2 horas ali aguardando o atendimento. E é assim que você vai provar, tanto para o PROCON quanto para o juiz do juizado, né? Quanto tempo você ficou lá. Não precisa ser esse papel aqui, pode ser a sua senha mesmo, aí o caixa, quando você for atendido, ele autentica aqui do lado. E tem que ser autenticado, não vale, por exemplo, ele escrever, tem que ser assinar alguma coisa. Agora, a lei diz que ele deve autenticar.
Ele deve haver um comprovante de qual hora você foi atendido ao chegar no caixa. Então, alguns bancos, como esse aqui no caso, não posso falar o nome, mas eles já emitem o tempo de espera que você teve. Já faz a conta certa e, infelizmente, vem provando que o tempo de espera é grande. Lembrando aqui, até tem mais uma pergunta aqui, eu já vou repassar. Lembrando também que eu, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma matéria a respeito do tempo da fila de banco, e nos deparamos com a situação que nos dias de pico, o banco, a agência, ela alterava o tempo de chegada. Então, quando você chegava, estava 15 minutos adiantado a máquina que te cedia a senha. E depois, quando você chegava na agência, lógico, na boca do caixa, dava o tempo mais ou menos limite, com 15 minutos que estava adiantado aquela máquina onde você retira a sua senha. Então, cabe a você também prestar atenção no tempo que você está levando para chegar, porque muitas vezes na saída, na retirada da sua senha, está adiantado ali, quando você chega na boca do caixa, não vai acusar esse tempo limite. Então, tem que pedir aí para o gerente, eu acho que daí caberia solicitar ao gerente que corrigisse o horário, né? No caso de um maquinário como esse. Outra situação, não sei quem que pode me responder. Cheguei na agência, dia de movimento, a máquina que tira a senha está estragada, que eu já passei por uma situação como essa, em uma agência ali da Nova Rússia, que nos dias de movimento era impressionante. Chegou o dia de movimento, a máquina de senha estragava e você só tinha que ficar ali na fila. Como proceder numa situação como essa? Veja, para o PROCON, como o doutor aqui falou, para a justiça é interessante que você tenha todos esses comprovantes. Mas para o PROCON, basta a simples comunicação para que nós nos desloquemos até a agência e façamos a autuação. Esse já é um documento hábil para que a justiça também possa tomar pé da situação e dar a indenização ao usuário. Para nós, basta a simples comunicação que vai valer a inversão do ônus da prova. Para nós, PROCON, o mais interessante é o consumidor sentiu-se lesado, comunique, entre em contato com o PROCON, que eu me desloco até lá e vamos tomar as atitudes cabíveis. A partir do mês de julho agora, como nós já dissemos anteriormente, o PROCON vai estar intensificando as suas abordagens junto aos bancos, para que se evite esse tipo de situação. A ideia aqui do senhor Gilberto a respeito do aumento do horário, nós já entramos em contato com algumas entidades bancárias de Ponta Grossa, as quais quedaram dizendo que seria uma boa ideia. A nossa ideia é que os bancos comecem a trabalhar, abram ao público a partir das 10 horas da manhã e encerrem as suas atividades ao público pelo menos às 17 horas. Nós sabemos que existem na região, uma cidade bem menor que Ponta Grossa, que o banco já abre às 10 horas e fecha às 16. A nossa ideia é que aumente pelo menos 1 hora e aumente também 1 hora antes do início, que é hoje. Ampliaria-se 2 horas aí no atendimento. 2 horas de atendimento. É inadmissível uma cidade do tamanho de Ponta Grossa, por exemplo, com quase 350 mil habitantes, esse tipo de atividade que é de 30 anos atrás. A cidade evoluiu, a cidade cresceu. Consequentemente, também os bancos têm que acompanhar esse tipo de crescimento. Não como falou aqui o seu Gilberto, né, que ele falou ao contrário, foi inversamente proporcional. Ou seja, cresceu a população, cresceu as agências e diminuiu os funcionários. Ou seja, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, está aqui o doutor que pode ratificar isso, ele diz que deve os fornecedores de serviço prezar pela sua qualidade de atendimento. E se Ponta Grossa não está tendo esse tipo de qualidade, está na hora já de começar. Porque tem agências em Curitiba, me corrija, seu Gilberto, se eu estiver errado, tem agência de Curitiba que diz que atende cliente até 8 horas da noite. Por que lá pode ser assim e Ponta Grossa não pode? Qual é a diferença que tem? Somos seres humanos iguais, somos paranaenses iguais.
Então, se lá pode fazer assim, por que Ponta Grossa não pode ter esse tipo de coisa? O PROCON estará lutando para esse tipo de implante também, para que possamos ter as mesmas características de uma cidade que está em crescimento. Ponta Grossa está em crescimento. Um grande desenvolvimento aí que a gente tem notado, né? Com certeza. Crescimento de mercados e tudo mais, e, consequentemente, aumenta-se também o volume de pessoas também nas agências bancárias. Tem mais mensagens chegando por aqui, inclusive você pode participar também, nós estamos ao vivo. 9905, até pediria para colocar novamente na tela, 9905-4321 é o telefone também para você participar. E os bancos que não oferecem senha com horário marcado? A hora... Peraí, deixa eu tentar entender aqui. Os bancos que não oferecem senhas com horário marcado, hora de retirada da senha, como é que faz? Também, mesma situação. Comunique o PROCON que nós estaremos nos deslocando lá imediatamente e vamos exigir que seja feito esse tipo de controle. A partir do momento, deixa eu só entender, Davis, a partir do momento que eu fui até o PROCON, reclamei que o meu horário extrapolou, é o banco que vai ter que provar que eu não estava dentro da agência. Com certeza, ele que vai ter que dizer que vai, sob todos os aspectos, dizer não, ele não estava aqui nesse horário. Ele pode pegar, por exemplo, a imagem das câmeras de segurança dele e dizer não. A prova vai caber ao banco. Ao banco que caberá fazer a inversão do ônus da prova, ou seja, ele não estava lá. E para mim, aliás, para o Código de Defesa do Consumidor, não só para mim, a aplicação é lógica. O consumidor, ele está com a razão, sempre. Ele é a pessoa que foi prejudicada, ele é o consumidor, ele tem que ser dito que ele é que está mentindo, não a instituição bancária. Inclusive, essa situação que você agora há pouco citou, já nos chegou denúncia de uma entidade bancária aqui em Ponta Grossa, em que ela está fornecendo senhas com 15 minutos após a chegada da pessoa no local. Nós vamos estar investigando essa situação e, se for comprovado que realmente está dessa forma, estaremos aplicando a multa correspondente a essa instituição. Certo. E como é que fica o procedimento dessas multas, né? Porque até eu perguntaria aqui para o Gilberto, se já viu as agências pagando essas multas aí, Gilberto? Você tem conhecimento de que as agências chegaram a pagar? Não sei, lógico, né? Não sei até que ponto o sindicato tem acesso a essas informações, mas das multas que foram aplicadas nas agências, que daqui a pouquinho até a gente vai chamar a matéria. Até eu pediria, antes da resposta, Gilberto, eu pediria para a gente chamar a próxima matéria que fala a respeito de uma fiscalização, é uma imagem, uma matéria de arquivo da TV, que nós tivemos lá no passado problemas dos bancos, quero ver até se já foi corrigido, mas vamos acompanhar a matéria e em seguida a gente continua comentando aqui a respeito das filas de banco e você pode mandar a sua mensagem também durante a matéria, 9905-4321, para você também participar. Vamos agora para a matéria. Os vereadores da CPI da Segurança Pública e o gerente do PROCON foram a essa agência no centro da cidade. O Itaú, o Bradesco e algumas agências do Santander ainda não colocaram os biombos para separar quem está no caixa das demais pessoas. O projeto, que virou lei em 2009, é do vereador Márcio Schirlo. A lei funciona da seguinte forma, deve ser instalado na frente dos caixas painéis opacos onde ofusque ou não permita que a pessoa que está na fila de espera esteja vendo que tipo de operação financeira o cliente da frente está fazendo. Se está fazendo um saque, um pagamento, trazendo aqui uma segurança para ele, que ele possa estar livre de qualquer pessoa vigiando mesmo dentro das agências, passando informação para quadrilheiros fora das agências. Os bancos não permitem a gravação de imagens internas. O presidente da CPI falou que essa agência vai se adaptar à lei. Especificamente essa agência está com layout defasado, realmente aqui a questão de segurança é a preocupação deles também, mas como eles não têm autonomia e dependem sempre de São Paulo para vir uma autorização, eles já pediram, entendem que a agência é insegura, o layout é dos anos 80, eles têm que mudar totalmente, eles entendem que o biombo é necessário hoje em dia, pela questão da violência e da rapidez das comunicações via celular, e eles estão dispostos a atender isso, se dependesse deles já tinham atendido. Enquanto não existe adequação, os bancos vão pagando multa diária de R$ 1.500. Já são mais de R$ 2 milhões em autos de infração. 2 milhões aí que deveriam já ter pagos. Isso quando foi feita a matéria, né? A adequação, então, a gente já vai entrar ainda quanto à adequação, que era R$ 1.500 diário, e até hoje eu não vi a adequação. Mas, Gilberto, antes de mais nada,
Já viu alguma agência bancária pagar por essas multas que foram aplicadas? Não, inclusive em audiência pública realizada sobre segurança, o tema segurança na Câmara Municipal, a questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás, promovida pelos sindicatos vigilantes na Câmara Municipal, um vereador que aparece na reportagem, ele falou assim que as multas chegaram a 3.200.000 aos bancos. Mas daí eu levantei a tribuna e questionei o nobre vereador, falei assim, quantos reais realmente foi pago, se foi pago R$1 desses 3.200.000? Ele não soube me responder. Quer dizer, e em investigação pelas agências bancárias, com gestores e tudo mais, não descobriu-se que os bancos pagaram R$1 dessas multas aplicadas. Muitas delas não foram dadas sequência pela prefeitura no momento da reportagem, questão de gestões e tudo, mas não foram dadas sequência, executadas essas multas, dadas sequência nas ações para que pudessem ser pagas essas multas. Então, quer dizer, atualmente, o PROCON está aqui, mas eu não posso falar atualmente como é que funciona. Mas no momento dessa audiência pública realizada na Câmara, estava em R$3.200.000 e nenhum real os bancos tinham pago. Então, quer dizer, a gente não quer realmente penalizar o banco, a gente quer que o banco resolva a situação. O banco foi multado, que pague. O banco tem condição de pagar. E sentindo no bolso, ele resolve a situação. Porque agora, aí caberia, de repente, em vez de ele ficar pagando essas multas, vamos contratar mais gente para não acabar... Contratar pessoas, aumentar a jornada, aumentar o tempo de abertura dos bancos, fazer o problema... Essa questão social do país, em relação ao emprego, é muito grave ainda. É muito desemprego nesse país. E nada melhor que os bancos que estão nadando de braçada, ganhando muito dinheiro, independente do governo que passou pelo governo federal, independente da cor da bandeira, os bancos ganharam muito dinheiro, sempre foram muito favorecidos pelas políticas econômicas. Então, quer dizer, os bancos têm sim que fazer mais por nós, mais pelos trabalhadores bancários, mais pela população, pelo usuário, pelo cliente do banco. Então, quer dizer, e ainda quando são penalizados numa situação dessa, ainda não é aplicada a multa, quer dizer, não é executada a multa, o banco não põe, não sente no bolso o dinheiro. Então, quer dizer, daí fica cada vez mais difícil. Pode multar quanto quiser, que não acaba se tornando inócuo. É claro, em respeito aqui ao PROCON, na atual gestão, não posso falar. Essa matéria... Eu não posso falar, uma matéria já antiga, realmente antiga. Um comentário que eu fiz numa audiência realizada 2 anos atrás na Câmara Municipal, né? Ou seja, e aí, desde então, você veja só que, por exemplo, esta agência que apareceu, inclusive na matéria, foram solicitados biombos e até hoje não tem a instalação desses biombos nessa agência. Não só essa agência, como outras agências que nós temos aqui, ainda não resolveram a situação dos biombos, que deixa uma situação, uma sensação de segurança, aliás, nem é sensação, é realmente uma insegurança para o cidadão que vai lá fazer um saque, muitas vezes no seu limite. Agora mesmo os aposentados, daqui a pouco já chega a situação de 13º, os aposentados, quando vão sacar o dinheiro, saem para fora da agência, perdem o dinheiro totalmente, porque não tem segurança nenhuma, as pessoas estão vendo toda a transação bancária que você está fazendo, malotes que são roubados quando você sai de uma agência, né? Enfim, são várias situações. Agora, eu volto aqui a colocar a situação que vai se intensificar essas cobranças em cima das agências, né? Até corrigindo um pouquinho, Guilherme, essa agência que apareceu ali, essa já está com biombo. Essa está? Essa está. Eu não sei, eu pedi hoje para o Ciro, se o Ciro estiver por aí, para ele me dizer aqui que eu pedi para ele passar na agência hoje. Foi nesse início de ano, nós estivemos nessa agência, eu conversei com o gerente da agência, e ele falou, olha, está chegando o biombo. Daí eu dei um prazo para ele. Mas não tinha o biombo, então? Não tinha. Isso no começo desse ano? No começo desse ano não havia ainda. Então, olha só a situação. Estivemos lá, cobramos no início do ano, no mês seguinte estivemos de novo, enfim, fomos cobrando, até que nós tivemos uma matéria ali com 2 anos atrás, mais de 2 anos aí, que foi, como é que fala? Autuada a agência com uma punição de R$ 1.500 por dia que eles não cumprissem. Com 2 anos, R$ 1.500 que não cumprisse, e aí passar 2 anos e ainda... Eu creio que até mesmo da forma que foi dito ali, tem um engano. Porque não se pode, o PROCON atualmente, ele não pode determinar uma multa de R$ 1.500 por dia. Existe um projeto de lei, aliás, já não é nem mais projeto de lei, já é quase uma lei, que só falta a assinatura da Presidente da República, onde ela autoriza que o PROCON, não só agências bancárias, mas todas aquelas situações abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que o PROCON possa autuar
diariamente, aplicar uma multa diária. E com certeza, assim que seja oficializado essa lei, vai se favorecer e muito. Hoje em Ponta Grossa, esses valores de autuação aqui que o senhor Gilberto falou, de 3.200.000, né, só uma agência de Ponta Grossa deve R$850 mil. E que inclusive eles estiveram conversando conosco, perguntando qual que era a situação, como que poderia ser de forma mais viável para negociar isso aí. E para onde que iria esse dinheiro, por exemplo, dessas agências? Esse dinheiro vai para um fundo chamado FDD, Fundo de Depósitos Difusos, né? Esse fundo de depósito difuso é uma conta que foi determinada pelo Ministério da Justiça, e ele é utilizado para uma melhor readequação ao PROCON, aos PROCONs, né, que aplicam esse tipo de multa, né? Esse fundo de interesse difuso, ou fundo de depósito difuso, ele é para essa situação, né? Não para utilizar, por exemplo, dentro do município, não, é para em específico para fiscalização e ampliar, majoritar as condições para os PROCONs poderem agir. Ou seja, com o PROCON maior... hoje poderia ter uma estrutura muito melhor aí, mediante essas Com soluções. certeza, mas por que não tem? Porque justamente hoje a lei ela termina impossibilitando de agir com mais agilidade. Tem recurso, tem ainda mais uma série de situações que o fornecedor, aquele que foi autuado, ele possa ainda colocar obstáculos para que não possamos mais agir com maior rapidez. Você não sente com uma caneta, com a situação da lei, Davison, com uma caneta que apaga após você escrever, praticamente, quando você vê uma situação que a lei, por exemplo, você vai lá autuar uma agência que não vai chegar a lugar nenhum? Mas sabe, Guilherme, eu até não diria dessa forma. Desculpa, né, se eu estou sendo meio radical até no raciocínio. Mas eu não sinto dessa forma porque do que era no passado, alguns 2, 3 anos atrás, e o que nós estamos vivenciando hoje, por exemplo, 2, 3 anos atrás, não adiantava simplesmente o coordenador do PROCON ir até o local, fazia autuação, autuei, fazia aquela situação toda de chamar a imprensa e tudo mais, e de repente parava por aí. Hoje, nós temos conseguido, felizmente, resolver alguns problemas por telefone. Hoje o índice de resolubilidade do PROCON está em torno de 87% a 93%, dependendo da situação, das reclamações feitas. Claro que nós temos que agir mais. O PROCON tem a obrigação de agir mais e melhor. Mas é que a gente precisa da população que nos esteja informando para que possamos nos deslocar até o local. Para que, por exemplo, como falou aqui o doutor Tiago, a partir do momento que o cidadão telefona, fala, olha, eu estou na fila já faz 45 minutos, estou indo aí. Que já isso. O cidadão pode agir dessa maneira. Tem que agir dessa maneira. Tem o telefone para a gente passar de contato aqui. Agora, atenção para você que está nos acompanhando em casa, né? O Davison vai passar o telefone aqui. Então, se você chegar a uma agência bancária, extrapolou o tempo para que você faça o contato direto com o PROCON para eles se deslocarem até a agência e fazer valer o seu direito. Qual é o telefone, Davison? Antes, lógico que não estamos nem finalizando o programa, mas para que a gente já passe para o pessoal. Com certeza, é o 3901 1516. Fácil pra caramba, 3901 1516. Esse é o telefone direto do coordenador do PROCON. E também tem o 3901 1880. Certo. Não, vamos deixar o 1516 aqui já para... Que é fácil e... Entre em contato que nós nos deslocaremos até o local e vamos resolver o problema. Com certeza. Se não, vai correr a autuação. Certo. Eu vou aproveitar aqui ainda para que a gente possa ler algumas mensagens. Eu não sei qual delas, de repente, pode acabar sendo direcionada ao Gilberto, que o Gilberto tem um outro compromisso após as 9 horas, mas a gente vai após as 21 e a gente vai dando sequência aqui no programa. Como fica as filas da Caixa nas casas lotéricas, que ficamos 1 hora, 2 horas na fila
faz parte de um banco também? O que fazer? É a Maria que está nos mandando essa pergunta aqui. Como é que age nessa situação? A Lei 13.400/2001 e a Lei 6795/2001, como já dito anteriormente, a primeira sendo uma lei estadual e a segunda uma lei municipal, ela não fala somente dos bancos, ela fala também dos caixas eletrônicos, fala também das lotéricas, que elas não podem extrapolar também o horário. Quando se fala da lei 6795, no seu bojo ela informa de instituições bancárias e aquelas que são seus correspondentes. Então, correspondentes também... Agora, como é que fica daí? Você não... Bom, a gente já falou aqui, eu ia falar a respeito de volta da senha, né? Que nós precisaríamos. Mas, a partir do momento que é numa agência lotérica também, por exemplo, que o pessoal está mandando aqui, essas outras agências da Caixa, a pessoa pode simplesmente ir até o balcão do PROCON e eles têm que comprovar que a pessoa não estava ali, no caso. Com certeza. Ou agora, como é que fica? Porque, por exemplo, as lotéricas, a fila se estende para fora, notório. E aí, como é que vai... Bom, eles teriam que ter a gravação que o cidadão... Bom, aí, mas peraí, aí nós entramos num assunto agora mais complexo. Porque a lotérica vai poder comprovar que o cidadão não estava ali 2 horas. Como é que fica uma situação como essa? Porque não tem a imagem, normalmente a imagem é só para dentro. Agora, basta o telefonema. Por esse motivo é que entre em contato Camarada, com o PROCON. está na fila da lotérica, pode ligar também no PROCON, Dácio? Com certeza, estaremos Passou lá. dos 30 minutos? Nós tivemos uma situação com uma lotérica esse ano, que um senhor fez a reclamação. Fez diretamente a mim. Não era de fila, mas de uma certa forma era ligado à fila, que dizia lá que uma fila era para caixas, pessoas especiais, né, portadoras de necessidades especiais, ou idosos. E de repente nesse mesmo caixa estava dizendo que era para apostas e. Estivemos até esse local, falamos, ou você regulariza ou vamos autuar. Não tem a fila especial para apostas, eles têm que estar atendendo a todo mundo, é isso? Tem que atender igualmente a todas as pessoas. Lógico, prioritário, pode ter o prioritário idoso, gestante, que é cadeirante, mas não posso priorizar para pessoas que querem fazer apostas. Não, Tá? Ali tem que fazer igual, isso, tem que ser igual. No caso de apostas, não é nessa situação. Se ele concordou, fechou um contrato com a Caixa Econômica, informando que ele vai ser correspondente financeiro, obviamente vai ter que cumprir dessa forma. Como se fosse uma agência bancária. Tá certo, com todos os caixas. Eu sei, Thiago, que a gente tem muita coisa ainda para esclarecer. A gente já vai chegando lá. Eu só quero ver se a gente consegue passar aqui algumas mensagens, né? Inclusive o pessoal pode ir participando, mandando a mensagem, 9905-4321. Boa noite. Sou a Van e gostaria de saber por que ainda existem as senhas se não somos atendidos conforme o horário prescrito na mesma. Acaba sendo tudo inútil. Eu acredito que nesse caso não, né? Realmente as pessoas, mesmo indiferente da situação da senha, ela reclamando, ela pode ter a ação dela correndo normalmente, né? Com certeza. Mesmo que não tenha, a pessoa não ligue, ou de repente tem pessoas que saem do local e vai depois ao PROCON para reclamar, o PROCON não tem a condição ainda, né, de dar uma punição imediata para aquela pessoa que para aquele banco de onde saiu a pessoa e foi até o PROCON. Mas o que nós podemos fazer? Vamos instaurar um processo administrativo que ao final desse pode ser determinado uma punição pecuniária à agência bancária. Certo. Outra mensagem aqui, eu cheguei no Banco do Brasil e peguei a senha 1h36 e foi atendida 2h40. Pedi para autenticarem a senha e fizeram. Bom, pelo jeito, a visão do bancário também é óbvio que ele quer mais autenticar. Quanto mais as pessoas pedirem para ele autenticar, o bancário, o cidadão que está ali no caixa trabalhando, ele quer autenticar mesmo para que a pessoa tenha a sua prova, né? Como eu falei no início da nossa conversa, realmente o bancário está sobrecarregado. O bancário ele não fica só restrito ao trabalho de atendimento ao público. Ao mesmo tempo que ele está atendendo, ele está sendo cobrado por vendas, por metas, por produção. Porque hoje o trabalhador bancário valorizado é o que vende, não o que trabalha a área de serviço, mas que corre mais, que entende tudo.
Então, Ou seja, vender cartão de crédito, seguro de vida, tudo isso aí. Então, isso? e basta, qualquer um de nós, a pessoa que está nos assistindo, conhece um bancário, é amigo de um bancário. Sempre alguém tem uma amizade com um bancário. Converse com o bancário e veja a realidade do bancário, para saber realmente o que ele está passando. Então, ao momento que ele está ali atendendo, ele já está sendo preocupado e cobrado ali na retaguarda para produzir também. Então, quer dizer, é uma sobrecarga muito grande. E esses dias, num grande veículo de comunicação a nível nacional, passou uma matéria a respeito da assédio moral, que o doutor até pode me ajudar nesse ponto, sobre assédio moral. Então, nesse veículo vinculou a seguinte pesquisa, que no estado de São Paulo, em termos de ações na justiça, relacionado ao assédio moral, ao tema do assédio moral, os bancários são o primeiro lugar no estado de São Paulo. Então, quer dizer, realmente o bancário está sendo sacrificado, está tomando remédio, está adoecendo dentro da agência bancária. E é importante a pessoa que está nos assistindo nesse momento não confundir o bancário com o banqueiro. O banqueiro, sim, é o dono do banco. É esse que tem que escutar a nossa reclamação, não o bancário. E ainda faço um desafio. Eu gostaria de ver o dono do banco passar um dia num guichê de caixa atendendo, para sentir na pele o que o seu funcionário lá na ponta está sentindo. Realmente. E principalmente agora você tocou no fato que muitas vezes a pessoa chega ali naquela situação da fila e vai brigar. Além da cobrança que vocês têm da retaguarda, ainda a cobrança do usuário, que chega ali do cliente, que chega no banco e ainda já vai olhar de cara feia. O caixa do banco, ele fica de para-choque, né? Ele é o para-choque de todas as reclamações, como se ele fosse o dono do banco. Ele também é vítima. Então o bancário é vítima também de toda a situação. Todos nós, bancários, eu sou bancário também há 25 anos, eu quero mais gente trabalhando do meu lado, para diluir essa tarefa toda, todo esse trabalho, prestar um melhor atendimento à população, demorar menos tempo nas filas. Quer dizer, então o bancário, quando ele abre a agência bancária às 11 horas da manhã, até às 4, ele mal respira, ele tem esses 15 minutos de intervalo que ele engole o seu alimento. E é um dos motivos também que dá doenças gastrointestinais. Então, quer dizer, o bancário só vem sendo sacrificado e o banco, ele suga a melhor parte da vida do trabalhador, que é aquela faixa entre 20 e 40 anos. E depois suga essa melhor parte da vida da pessoa de trabalho, laborativa, e depois descarta no mercado de trabalho. E cá entre nós, a competitividade do jeito que está no mercado de trabalho, uma pessoa sendo demitida aos 40 anos de idade. Ou seja, quando começa a digitar mais devagar ali, já vamos descartar. Está descartado, ou não está vendendo, não está produzindo. Então, quer dizer, o assédio moral é muito grande em cima do bancário. E mais ainda, assimilando como para-choque de todas essas reclamações, que não é a pessoa que deveria estar recebendo isso. Quem deveria estar recebendo é o banqueiro, né? Com toda certeza. Bom, mais perguntas aqui. O banco pode negar de autenticar a minha senha? É o Sérgio do Parque do Pinheiros também que está mandando aqui. O banco pode se negar isso, doutor? Bom, primeiro só voltando lá na questão de banco que não põe horário na senha, né? Uhum. Isso também é um ilícito civil, que o princípio da reparação de danos no nosso país, né, é o ilícito civil. O ilícito civil é um descumprimento à lei civil, né? Como um crime é um descumprimento à lei penal, o ilícito civil gera uma reparação. E, na verdade, o banco que não faz essa autenticação e também não te dá uma senha corretamente, ele já está infringindo a nossa própria lei municipal, né? O artigo 3º da lei que o chefe do PROCON estava até comentando, a 6795, diz que as instituições financeiras fornecerão aos usuários senhas para atendimento, com numeração crescente, constando data e horário da emissão, devendo as mesmas serem devolvidas aos usuários devidamente preenchidas e carimbadas pelo atendente. Então, se o banco já não faz essa parte da senha correta, ele já incidiu no ilícito civil. E também a gente tem aqui que, no artigo 4º, na prestação de serviços oriundos de convênios, você vai pagar uma conta, você nem é correntista daquele banco, né? Convênios, concessões similares, não haverá discriminação entre clientes e não clientes. Então, todo mundo pode invocar direito do consumidor nesses casos. E aí nós caímos naquela mesma lacuna. Ó, o banco me deu essa senha não tem horário. Prova você que eu não estava lá. O banco que se vire para provar isso. Para provar. Né? Só que, se ele deu... Você pegou uma senha que não tem numeração e não foi autenticada, ainda assim não descarte. Porque aí prova ainda que eles sim, realmente estão prejudicando o cidadão até para gerar a prova. Claro, né, aquela prova já é um ilícito civil e já gera indenização. Certo. Ainda nós temos várias perguntas. Mesmo porque, Guilherme, só corroborando aqui com a resposta do Dr. Thiago, o direito do consumidor se baseia no princípio da informação.
E a senha termina sendo um documento informativo para o consumidor. Essencial. É essencial, é excepcional que se tenha. Mesmo que, aquilo que nós já dissemos, mesmo que se negue, o que eu acho totalmente difícil que isso aconteça, porque os próprios funcionários de banco... Olha que eu vou dizer para vocês, que acabamos de receber uma mensagem aqui, ó. O Banco Itaú da Rua 15 não tem senha. A gente fica 1 hora na fila, fale para eles verificarem isso. Obrigado ao Emerson do Pimentel. Banco Itaú da Rua 15. Da Rua 15 não tem. Deve ser Dr. Colares. Deve ser Dr. Colares. Deve ser Dr. Colares. Eu imaginei aqui como 15, cheguei até a confundir na hora de fazer pergunta, mas está aqui como 15, mas é Dr. Colares. Não distribui nem senha. Vamos já, amanhã já vamos mandar um ofício requerendo informações a esse respeito. Certo. E estaremos lá para fiscalizar também, para ver se não tem. Tá certo. Dabson, a gente vai ter que sair para um rápido intervalo. Eu já vou me despedir aqui do Gilberto, que o Gilberto tem mais tarefas para frente, né, Gilberto? Vamos segurar mais uns 10 minutos, que está interessante a discussão. É mesmo? Então, Ciro, vou tocar aqui mais 10 minutos, daqui a pouco a gente sai para um rápido intervalo. É isso? Pode ser? Então tá certo. A gente vai tocando aqui ainda, com relação então à senha, né? Outra situação que eu já vi aqui que chegou, eu vou pular algumas das perguntas, que cai, eu acredito que já direto pro Gilberto. Vocês se sentem seguros diante da atual realidade da segurança no Brasil? Eu acredito que essa pergunta vai realmente para os caixas aí, né? O pessoal que está trabalhando. Não, na verdade não, sabe? A violência que antes a gente só assistia pela televisão, que acontecia nos grandes centros desse país, explosão de caixa automático e coisas desse gênero, assim, coisas mais violentas, hoje não. Hoje nós temos em Ponta Grossa, temos nos Campos Gerais, temos no interior do Paraná. Explosão de caixa eletrônica, explosão de agências. Sequestro de gerentes. Sequestro de gerentes. Então o que acontece? Acontece muito sequestro de gerentes de agência. Sequestra a família da pessoa e faz a pessoa abrir o cofre dentro da agência. Então quer dizer, o gerente corre muito risco, é uma profissão de muito risco. E mesmo os caixas, as pessoas detentoras de alguma poder dentro da agência, de abertura de caixa, de cofre, de abastecimento. Então, quer dizer, e os usuários e os clientes dos bancos. O que acontece? Como os bancos não investem adequadamente em segurança, as pessoas estão sendo assaltadas nos caixas automáticos, porque normalmente a porta giratória, ela fica na porta de fora da agência bancária. Não fica isolando o caixa automático. Deveria sim ter uma porta de segurança com um vigilante que isolasse o caixa automático com porta giratória. Mas nem todos os bancos têm. Um ou outro tem, mas a maioria não tem. Então, quer dizer, os bancos têm que investir mais em segurança bancária. Não segurança bancária só do trabalhador bancário, do gerente que está sendo sequestrado, dos caixas que estão sendo explodidos. Não deixar só por conta do poder público investimento em segurança, mas os bancos também investirem, fazer a sua parte. E também mais investir em segurança do usuário, do cliente, daquele aposentado que vai sacar seu benefício lá no caixa automático, sai contando dinheiro e muitas vezes é ludibriado e roubado nas portas das agências, por falta muitas vezes de uma câmara de segurança externa, que os bancos não cumprem, alguns bancos não têm cumprido a lei. É uma determinação. E isso o PROCON tem atuado. Mas realmente a gente tem que ficar em cima dos bancos para que os bancos cumpram as leis. O banco normalmente cumpre a lei que interessa a ele. Quando a lei não interessa, que beneficia o usuário, tem beneficiado o usuário, o cliente, o trabalhador, ele não resolve. Então, ou seja, não estão dando a mínima para o seu cliente. Não estão dando a mínima. Então vamos, assim, para quem está nos assistindo agora, ter uma ideia de lucro dos bancos, para ver se os bancos têm condição de atender esses pedidos a nível do Brasil. Só para vocês entenderem, o lucro de 4 bancos em 2013, vamos falar em dólares por causa do PIB de outros países, 20,5 bilhões de dólares o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú e o Santander lucraram no Brasil. O que significa esses 20,5 bilhões de dólares? Maior que o PIB de 83 países. No Brasil, as agências ganham muito mais dinheiro que em outros países, é isso? Que 83 países. Maior que o PIB de 83 países. Então, quer dizer, e transformando em reais. Vamos transformar em reais, então vamos falar em reais. O que lucrou Banco do Brasil? 15 bilhões de reais. O que lucrou o Itaú? 15 bilhões de reais. O que lucrou o Bradesco? 12 bilhões de reais. O que lucrou o Santander? 5,7 bilhões de reais. Então, que dá todo esse montante. Será, vamos deixar uma interrogação, será que os bancos têm condição de atender segurança, atendimento, contratação de pessoas? Será? Agora, o brasileiro é que acaba deixando isso muito frouxo.
Né? A bem da verdade que a gente nota aí, tendo em vista todos esses dados, é que o brasileiro realmente tem deixado aí isso muito fácil, né? Para as agências, quando ele deixa de exigir o seu direito, quando ele deixa de cobrar, pegar a sua senha realmente e cobrar. Mas vamos falar assim, quando a gente fala assim também nesses termos assim, de lucratividade dos bancos, não quer dizer que a gente é contra o lucro da empresa. Vamos deixar bem claro isso também. A gente não é contra o lucro das empresas, mas a gente quer uma contrapartida social, porque ninguém ganhou tanto dinheiro como eles nas últimas décadas. Então a gente quer uma contrapartida social dos bancos com relação a isso. Não somos contra o lucro das empresas. Enquanto, vamos dizer assim, enquanto pequenas e médias empresas ralam o peito aí para se manter em pé com as portas abertas, empregando pessoas, os bancos estão uma lucratividade fenomenal. Então eles devem realmente pensar melhor, investir melhor nessas questões todas, diminuindo toda essa ganância que realmente tem levado a todos esses problemas já comentados. Né? Certo. Outra mensagem que está chegando aqui também, muito obrigado, porque vocês que estão mandando mensagens estão enriquecendo hoje e muito o nosso programa. Boa noite, parabéns pelo programa, vocês estão debatendo sobre filas de bancos. E as casas lotéricas que hoje se transformaram em postos bancários? E segurança aos clientes? O Sebastião de Varanos aqui que está mandando. Como é que fica a situação de segurança? Tem alguma coisa que prevê, doutor, a situação de segurança nas agências? Na verdade, o que acontece é o seguinte, escapando de direito do consumidor, né, e escapando até dessas leis municipais, que não são leis federais ordinárias, tal, a gente pode se basear pelo próprio princípio da reparação. Né? Isso, de você deixar uma pessoa esperando nessas outras filas, mesmo não sendo, ou sendo uma pseudo-agência bancária, é um abuso de direito. E está previsto no artigo 187 do Código Civil. Que também comete um ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos costumes. Né? E a gente combina isso com 927, que garante a reparação. Então, qualquer lugar onde você for maltratado, digamos assim, negligenciado, né, você pode ensejar essa reparação de dano para você. Ao contrário do que acontece no PROCON, que o dinheiro vai para um fundo comum, para reequipação. Vai direto para o cidadão que foi lesado ali na situação. Com a vantagem do seguinte, o cidadão vai receber lá R$500 de indenização, supondo, né? Mas ele vai executar, ele vai cobrar, ele vai atrás, o banco vai perder R$500. Né? Você tem um título executivo. Eu ia perguntar até, mas e o cidadão teve essa situação, aí no próximo mês ele vai lá pagar suas contas de volta, ele teve o mesmo problema que a agência não corrigiu. Ele pode entrar novamente? É um novo evento danoso. Cada um é um evento danoso. Né? Certo. Bom, deixa eu dar sequência aqui, o pessoal ainda está mandando mensagem, 9905-4321, para que você também possa participar aqui junto com a gente. Aqui é a Elaine da Marina. Queria saber se o caixa não autenticar a minha senha, o que eu faço? Chama a polícia? Não, chama o PROCON, mais fácil. Se a caixa, aqui foi a mesma pergunta, posso gravar com o celular quando estiver na fila da casa lotérica? Eu acredito que a lei não permite gravação dentro do banco, né? Depende do que você vai fazer com essa imagem. Qual a intenção da gravação? A imagem das pessoas, por exemplo, se você filmar o pessoal que está na fila, né, eles têm direito à sua própria imagem. Eles têm que te autorizar você a expor aquela imagem. Agora, as gravações pessoais não são restritas, você pode fazer sem problema nenhum. Certo. Tá. Outra situação aqui, sou motoboy e já fiquei na fila do Banco do Brasil 1h30 e teve pessoas que ficaram até 3 horas. Isso no 5º dia útil do mês. Imagine 3 horas na agência bancária, né? Então, a situação realmente é complicada. Prova aí a população hoje que está acompanhando o programa, que realmente vai denunciando principalmente essas situações e aproveitando aqui que o coordenador do PROCON já está junto com a gente. Boa noite, mas como provar que passou do horário se eles autenticarem a saída? Não, simplesmente, ou se não autenticarem, né? Você, como é que faz? Mas acho que não tem erro, não há problema entre a autenticação. A gente até comentou aqui, o Gilberto já falou que os caixas estão ali prontamente para autenticar. Agora, uma dúvida minha aqui, Gilberto. Existe algum pedido, por exemplo, dos chefes, dos diretores, eu não sei como é que chama, ou até mesmo do gerente, para que não se autentique essas senhas? Tem algum tipo de pedido desse por trás dos bastidores, vamos dizer assim? Olha, a gente não tem conhecimento disso, né?
Se estiver acontecendo, realmente, daí é um absurdo, uma aberração realmente, uma falta total de respeito com as pessoas, né? Mas eu acredito que não esteja ocorrendo. Se ocorrer a situação não também, tenho, quer dizer, basta ligar. Não tenho conhecimento, né? Vamos dizer bem claro, não tenho conhecimento do fato. Deixa eu só reforçar, 3901-1516. 1516. Vamos reforçando aqui a medida do programa. Gilberto, a hora que tiver para você, só me falar, tá? A respeito das casas lotéricas com microfone, todas as pessoas ficam sabendo de todos os procedimentos que as pessoas fazem e o tipo de saque. É muito perigoso isso, o Pedro está dizendo aqui. Precisa, por exemplo, as agências bancárias são obrigadas a ter segurança. As casas lotéricas têm essa obrigação também? Na verdade, o que é dito na lei são instituições financeiras. Ou seja, né? então engloba também. Tem que ter também segurança. Deixa eu ver aqui mais que nós temos aqui. Aqui é a Elaine da Marina. Pergunto para o Gilberto, se o caixa recusar a autenticar e pegar a minha senha, o que eu faço? O que acontece se o bancário pode ficar com a senha do cidadão, Gilberto? O PROCON pode me ajudar nesse ponto. Eu acredito que não. Eu acredito que se é um documento que ele recebeu na entrada, ele tem que ter uma contrapartida desse documento. Não é isso? Eu vi até, vou pular lá para o Tiago, que ele tem ali a resposta. Se não me engano, tem aí. É aquela questão que a gente já tinha até debatido, né? É o artigo 3º da nossa lei, né? Da lei municipal aqui de Ponta Grossa, diz que as instituições financeiras, lato sensu, né, fornecerão senhas para atendimento com numeração crescente, com data e hora, devendo as mesmas serem devolvidas aos usuários devidamente preenchidas e carimbadas. Certo. Então é um descumprimento da lei o caixa não te entregar a tua senha de volta. Chegou ali a situação que ele não vai querer devolver a senha, já pode ligar na hora para o PROCON e aí a situação agrava bastante. Eu até gostaria de ressaltar que já teve situações, eu pessoalmente, nesse número que nós passamos aqui no ar, recebi de 4 a 5 ligações, onde as pessoas falaram, estou na fila há tanto tempo e gostaria que tomasse uma atitude. Vocês vão subir aqui ou não vão? Eu fui, e a pessoa não estava lá. Certo. Lógico que leva um tempo para deslocamento, ainda mais hoje o trânsito do jeito que está, leva um tempo. Agora, Davison, por exemplo, o cidadão ligou para você ali, já passou a meia hora dele, até você chegar na agência. Se passou os 40, 50 minutos, mas quando você chegou, o cidadão já foi atendido. Como é que faz? Eu vou acreditar na palavra dele. Eu tenho que acreditar na palavra do consumidor. O cidadão também deve permanecer ali para que ele possa comprovar junto ao PROCON que ele passou daquele tempo. Sim, porque que ele fez a ligação. É até interessante, porque todo auto de infração, nós não identificamos a pessoa que fez a denúncia. Mas nesse caso, para que gere o auto de infração em flagrante, nós precisamos que a pessoa pelo menos dê seu nome, para que eu possa chegar lá e realmente efetivar a situação. Certo. Outra situação que tem são nessas notificação, aí vem para autuação e depois cassação do alvará. Como é que são os procedimentos aí? O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, lá ele estabelece quais são os tipos de punições que devem ser gerados, né? Inicia-se pelo auto de visita, que seria uma notificação, e depois auto de infração e até chegar no último, que seria o pedido de cassação de alvará. E como eu já falei anteriormente, existe algumas agências bancárias que já foi solicitado, não por mim, mas pelos anteriores, né, os que me antecederam. Eles chegaram a pedir fazer o pedido de cassação de alvará. Eu não cheguei a ver ainda, não cheguei a verificar isso aí. Certo. Mas a lei prevê esse tipo de coisa, né? Inclusive na própria lei municipal, voltando um pouquinho... Se o cidadão reclamou, foi um mês, reclamou, vai no segundo, vai chamar o PROCON de novo, vai no terceiro, vai chamar o PROCON de novo. Pode se gerar a cassação do alvará. Pode ter certeza. Um único cidadão pode já fazer isso. Pode ter certeza que estaremos oficiando ao setor de alvarás da Prefeitura Municipal, dando ciência da situação. Certo. Outra situação, outra mensagem que está chegando por aqui, o pessoal comentando aqui a respeito do Banco Itaú. Nenhum Banco Itaú fornece senha, né? Mais uma vez, Gilberto, não sei se tem aqui ciência dos bancos que tem fornecimento de senha ou não sei se podemos entrar nesse assunto. Não, na verdade a gente não tem conhecimento disso aí, porque a gente deixa por conta do órgão fiscalizador, que é o PROCON, né? Certo. Para que faça se cumprir a lei. Tá. Aqui é a Elaine da Marina. Queria saber aonde que eu tenho que ir com a senha. É no fórum ou no PROCON? Onde é que ela vai, Thiago? A pessoa chegou na fila do banco, passou do tempo, deu 40 minutos ali. Como é que ela vai proceder? Bom, se ela tiver a senha,
fica bem mais fácil, né? Esse é o modo tradicional, digamos assim. Você pegou tua senha, foi lá e autenticou ela no horário do teu atendimento. Você pega essa senha, vai ao juizado especial, no balcão do próprio juizado, o pessoal vai te apresentar. Fica o juizado fica no fórum, importante lembrar. Ali no edifício do fórum, né, nos fundos do edifício do fórum, passa por dentro do fórum inteiro, e chegando no balcão do juizado, eles têm a triagem lá. Nessa triagem, né, você conta a sua história, diz que quer uma indenização, e eles vão lhe fornecer um formuláriozinho para ser preenchido à mão. Você preenche, né, com seus dados, tal, no telefone, e vai fazer uma descrição sumária do fato. À mão mesmo, a caneta. Não, fiquei tanto tempo na fila do banco, pá. Assina aquilo e você grampeia atrás a sua senha, comprovando aqueles horários. Todo esse aparato que você fez vai ser digitalizado e vai virar um processo eletrônico do Projude. Mesmo sem advogado, vai ser ajuizado, o juiz vai mandar chamar um representante do banco e vocês terão a primeira audiência. Dessa primeira audiência, dependendo da contestação do banco, às vezes o conciliador aconselha que a pessoa contrate um advogado, porque às vezes a contestação é um pouco pesada, a pessoa não vai conseguir se desvencilhar daquilo e precisa de um profissional. Mas normalmente, o que os bancos têm feito, e eu já vi isso bastante, é que eles nem comparecem nas audiências. Eles não comparecem nas audiências, eles são julgados à revelia, o juiz dá a condenação, eles não pagam o condenado, apelam, é só o escrito que o banco tem feito. Apelam para o Tribunal de Justiça, né, nosso Tribunal Recursal do Estado do Paraná, e os desembargadores lá também concordam com a lei, né, o que é lógico, e o recurso deles, na verdade, é só protelatório. Volta a decisão aqui para ser cumprida, o banco não paga. Você tem que pedir para que faça uma penhora online em cima do banco. E aí o juiz vai, procura uma conta bancária do banco, tira o seu dinheiro e deposita numa conta judicial, né, o devido da indenização. Esse processo todo leva... Nossa, se for até a execução, até o fato de você pegar o dinheiro, pode ser que demore até 2 anos. Certo. Mas chega. É que o banco fica protelando, né? Certo. Qualquer recurso ele faz e o juiz intima, pague em 15 dias, senão eu vou multar você em 10%. Ele não paga, ele paga a multa, mas ele não paga no dia. Certo. Outra mensagem está chegando aqui, boa noite, sou o Anderson Berg. Fiquei na fila do Banco do Brasil por 2 horas e meia. Fui reclamar para o funcionário do banco e o mesmo disse para eu reclamar para a ouvidoria e não para o PROCON. O que eu faço? Qual é o procedimento que a pessoa deve proceder? Eu acho que já está mais que claro, mas vamos tornar a repetir. De repente o cidadão ligou a TV agora, vamos... A ouvidoria vai acabar apurando uma falta funcional. Próprio funcionário. A ouvidoria serve para... Isso vai chegar para o dono do Isso, banqueiro. Que não vai dar em nada, né? Na verdade, é como a gente estava falando, o bancário não tem culpa. Quem tem culpa é o banqueiro. Então não adianta você ir falar para a ouvidoria do banco. A ouvidoria do banco, sinceramente, vai dar de ombros da sua reclamação, não vai fazer nada. Certo. Outra mensagem que essa aqui até foi bem interessante, eu não sei, agora até eu fiquei na dúvida. As filas da farmácia para pagar água e luz, do calçadão ali, por exemplo... também entra nesse critério, a gente fica mais de 1 hora na fila, é o Emerson do Pimentel que está mandando aqui. Eles recebem alguns boletos de água e luz nessa farmácia. Como é que tem? É o mesmo procedimento? Não sei quem pode responder. Olha, eu só tenho uma consideração. A esse respeito, talvez o chefe do PROCON tenha uma outra ideia, mas, infelizmente, farmácia não é instituição financeira. Certo. Então, não participa desta lei. Não entra... A fila lá... Na verdade, esses serviços são uma gentileza prestada, às vezes, né? Foi incluída na lei estadual os supermercados, e creio que até sejam os supermercados que recebem contas, né? Mas fora essa questão dos supermercados... Inclusive... Os bancários eles são contra a terceirização de serviço dos bancos. Mesmo porque terceirização não é sinônimo de qualidade. Isso nós temos que deixar claro. O cidadão fica lá em pé, muitas vezes fora, porque as agências lotéricas não comportam a quantidade de gente que vai para receber atendimento, tem que ficar na fila. Se estiver chovendo vai estar o relento, ou seja, está cada vez mais colocando o cidadão sentado na calçada mesmo para aguardar um atendimento. E tanto nas nossas campanhas salariais ou campanhas que envolvem a FENABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, a gente sempre cobra deles a questão da terceirização. A gente entende que quem faz serviço bancário tem que ser bancário, para que possa, o bancário é treinado, para que preste um serviço de qualidade. Então, quer dizer, quando terceiriza, daí abre o leque.
e quando abre o leque, foge do controle das mãos. Então, quer dizer, fica longe do olho do patrão. Então, quer dizer, não significa... E além de deixar um trabalho, por sua vez, também um trabalho mais barato. Mais barato, é claro. Os bancos tanto driblam, utilizam muito das leis para dar o jeitinho para driblar toda a situação e terceirizar o serviço e ganhar mais. O lucro aumenta, é evidente. Terceiriza o serviço, aumenta o lucro aqui dentro. E a gente tem até informações com relação a gente discutir um assunto interessante também nos bastidores com o PROCON, com o Dr. Tiago, que relacionado a um banco privado da cidade também que está prestes a... Bem lembrado. Um banco privado da cidade que está prestes a abrir uma agência de negócios, transferindo todos aqueles clientes da área de serviço por uma outra agência menor, que vai certamente causar muito transtorno para os clientes dessa agência. Eu vou explicar um pouquinho melhor para o pessoal de casa, e levantando a pergunta aqui para o Davison. A agência bancária, de repente, ela diz assim, ó, a partir desse momento eu só atendo os clientes que forem meus, né? Somente os correntistas dessa agência serão atendidos aqui. O restante não mais serão atendidos. Isso pode, Davison? Sem dúvida, nós vamos aplicar o auto infracional com base na Lei 6795. Sem dúvida que vai ser autuado. Vai ser autuado e não vai ter nem conversa. Por quê? Porque o artigo 4º da Lei 6795, ela fala do ato discriminatório. Bem como também o artigo 39, inciso 9º do Código de Defesa do Consumidor, fala que todos têm que ser atendidos igualmente, sem contar a própria Constituição no seu artigo 5º, né? Que fala que todos são iguais perante a lei. Então, só o simples fato de uma agência bancária querer fazer esse tipo de inovação ilegal, inconstitucional e imoral, com certeza vai ser autuada. Nós não vamos permitir que ninguém discrimine o João do José, porque o João Ela pode ter o atendimento jurídico, o atendimento pessoa física, mas... Pode criar o seu balcão de negócio, pode criar sua agência de negócio, mas vai respeitar também a todos os cidadãos pontagrossenses. Tá certo. Outra pergunta aqui que eu achei também interessante, o pessoal está chegando aqui, muito obrigado novamente por vocês que estão participando e enriquecendo o nosso programa. Aqui a Elaine da Marina também. Se eu pegar a senha do banco, quantos dias eu tenho para reclamar? A partir do momento que a pessoa foi no banco, tem um prazo para que ela possa reclamar? Tem. O prazo para reparação civil é 3 anos. Espera aí. Fui lesado no banco, estou com a senha ali, por 3 anos eu posso. Passou 3 anos, eu posso ir lá. Em 3 anos eu perco o direito de ação. Né? Eu não posso mais ajuizar uma ação. Mas dentro desse período eu posso ir depois no juizado especial e pedir a minha indenização. Cabe ali. Agora, é bom sempre que a gente leve as coisas mais frescas, né? Porque o juiz vai querer apreciar aquilo e às vezes... de repente passou esses 3 anos, contrataram mais bancadas, aí o juiz já vai falar... Na verdade, não, porque o evento que você sofreu, né? Você sofreu lá atrás. Mas o próprio... eu tinha trazido uma senha aqui, mas a senha ela amarela e apaga. Certo. Né? Então, se você não for, eu não sei qual que é o tempo que vai deteriorar. Se ficar exposta ao sol, ela vai... Nossa, se ficar exposta ao sol, em 2 dias você perdeu a senha. Certo. Né? Ou qualquer outro documento. Mesmo porque, Guilherme, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que para reclamação, requerer seus direitos junto ao PROCON são 5 anos. PROCON. Ou seja, o cidadão ainda PROCON, tem 5 anos. PROCON maior ainda. Aí já, veja, aí teria que ver com relação ao entendimento do juiz também. Se depois dos 5 anos, o camarada chega lá, 4 anos, 11 meses e 29 dias, olha, a esse período atrás eu fiquei na fila. Eu quero que o PROCON haja. Nós vamos fazer aquela situação de impor a punição à instituição bancária, mas aí vai ter que se ver com relação ao juiz, se o juiz vai entender da mesma forma. Acredito que não, porque já se passaram os 3 anos. Sim. Né? Já se passou os 3 anos. Para o ato administrativo, são os 5 anos. Mas para o ato da pessoa requerer uma indenização, com certeza são os 3 anos. Bom, mas eu acredito que ali, a grande dúvida, o pessoal que em torno de 30 dias já está válido para recorrer, então não quer dizer que você tem que ir no mesmo dia ou no dia seguinte reclamar no PROCON. Outra pergunta aqui, 9905-4321, para que você também possa participar. Na Caixa Econômica eles pedem a senha antes de solicitar o serviço e não deixam a gente ficar com a senha. Aí também é mais
uma situação. O bacana é que, chegando esse tipo de reclamação do público, a gente consegue repassar aqui para que vocês possam ter uma observação, uma atenção também maior em como estão agindo as agências, né? Boa noite. Caso o banco não tenha o biombo e o cliente faz um saque, alguém que esteja dentro do mesmo, avise outra pessoa que está fora, e o cliente é agredido e assaltado, posso responsabilizar o banco e pedir indenização a respeito disso? Pode. Isso é muito comum, tanto aqui no Paraná, talvez como o Roberto esteja falando, está ficando mais atual. Ontem aconteceu em Ponta Grossa. Tem acontecido mais agora aqui, né? Antes não era tão comum, mas está aumentando bastante. Ontem mesmo aconteceu que já passou nos noticiários. Assim, o banco ele tem a obrigação de garantir a segurança e a privacidade do seu usuário quando ele está na boca do caixa, né? E tem um banco aqui que a gente já comentou, tal, que ele tinha sua fachada inteira de vidro. Então a pessoa estava lá na praça, ele conseguia ver o outro pegando malote dentro do banco, né? E houve, né, eu já vi processos onde a pessoa daí foi com aquilo para sua casa, sua empresa, e o pessoal segue e assalta. E eles já chegam pedindo malote. Então é muito curioso. Como é que ele ia adivinhar que eu tenho um malote, né? Com certeza ele viu você pegando aquele malote. Ou o dinheiro, qualquer coisa, a questão dos aposentados. Então, como o banco é responsável, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pela nossa lei aqui municipal, ele é responsável pela segurança em toda essa prestação desse serviço. E essa segurança foi violada no momento que ele deu visão para os outros. Se não houver um evento danoso, fui e não tinha biombo, eu não tenho direito, não tenho quem responsabilizar por nada. Porque a reparação, ela só funciona quando ocorre um dano, né? Se não ocorrer um dano, não tenho que reparar. Nem moral nesse caso. Só a falta de biombo não gera dano moral. Mas ocorrendo um prejuízo, você foi assaltado após ter estado numa agência sem ser guarnecida por biombos, onde você faz sua transação financeira na frente das outras pessoas, você pode responsabilizar o banco e deve responsabilizar, né? Temos mais mensagem por aqui, deixa eu ver. Opa, acabei. À medida que vai chegando as mensagens, vai pesando. Eu acredito que essa aqui, Gilberto, seria mais relativo ao seu trabalho. Relativo a títulos de pequeno valor, qual a instrução? É o Marcelo de Varandas. Eu não consigo entender aqui, não sei o que vem a ser, ou se a pergunta realmente tem que ser mais elaborada. É que, na verdade, alguns bancos, de forma meio camuflada, tentam barrar as pessoas desde a porta giratória. Selecionando as pessoas, põe um funcionário lá, que está privando o direito da pessoa de adentrar a agência e ser atendido por pessoas, não por máquinas. Porque a maioria das coisas se resolve lá dentro. Então os bancos têm adotado essa prática, colocado na porta giratória uma pessoa que fica, o que o senhor vai fazer lá dentro? Quero pagar o boleto do meu cartão de crédito. Não, mas vamos ali no cartão. Não, eu quero ser atendido lá dentro. Então a pessoa tem o direito de escolher da forma que quer ser atendida pela instituição bancária. Ela pode adentrar a agência bancária. Então fica esse funcionário, o gestor põe aquele funcionário ali na porta para filtrar o trânsito lá dentro, ou o movimento lá dentro. Mas quem escolhe a forma que é ser atendida é o usuário, o cliente do banco. Ou seja, tem total direito. De repente o aposentado, que eu sei que o aposentado ele tem uma dificuldade muitas vezes de chegar para o caixa eletrônico, a insegurança, né, de mexer até com a parte eletrônica. Ele pode exigir que ele quer ser atendido no caixa e não tem disso. Não tem disso. Tendo dentro do horário de abertura da agência bancária, ele que escolhe a forma que ele quer ser atendido. Não é o banco que vai determinar a forma que ele tem que ser atendido. Inclusive, quando você lê o título, certamente a pessoa está perguntando da seguinte forma: o banco pode receber título só de cliente não pode receber? Então, quer dizer, tem bancos que, de uma forma camuflada, talvez possam estar atuando dessa forma, mas é uma forma ilegal. Não é, doutor? Quero pagar água e luz, não sou correntista do banco, posso pagar. Artigo 4º da Lei 6795 e o artigo 39, artigo 39, inciso 9º do Código de Defesa do Consumidor, ele informa isso que o senhor Gilberto está falando. O senhor Gilberto está coberto de razão. A agência bancária não pode, Guilherme, eu não fui com a tua cara, não vou receber a tua conta de luz. Teve uma situação esse ano, agora, o cidadão esteve 4 vezes no PROCON, informando que foi numa certa agência bancária e foi pagar a conta de luz e não falaram que não recebia. Aí o que eu fiz? A primeira vez entrei em contato com o banco, o gerente falou, não, há algum engano, pede para ele retornar aqui
que nós vamos acertar. Eu falei, agora ele está aqui no centro, aqui na Honda, vai retornar até oficinas para que ele pagar a conta de luz dele. Eu falei, olha, se ele retornar aqui, nós vamos ser obrigados a abrir um procedimento em cima da instituição. A segunda vez ele retornou, abrimos o procedimento. A terceira vez, juntamos no mesmo procedimento a outra reclamação dele. Na quarta vez eu fui lá e autuei. O que a gente quer dizer com isso? Mas com base no que foi a autuação? Discriminação. Por quê? Porque eu entrei em contato com a Copel falou, não, todos os bancos estão aptos a receber a conta de luz. Todos. Não tem historinha, então eu mesmo já cheguei a querer pagar a conta e falar, não, aqui nós não recebemos. Então não existe essa história aí. Não. Se tem um serviço, ele é obrigado a prestar o serviço. Tem um boleto, tem um... E normalmente os boletos vêm lá em cima escrito no... recebido... pagado em qualquer banco até o vencimento. Pagado em qualquer banco até o vencimento. Então está escrito lá em cima. Está dentro do prazo de vencimento, a agência pode receber. Deixa eu ver que tem mais mensagem chegando por aqui. Opa! Em relação a notas falsas, pegas do banco, como funciona? Rita de Varanas. Agora aqui complicou, né? A situação de nota falsa, quando você retira do próprio banco. Como é que funciona isso? Tem alguma situação? Eu sei que o cidadão, quando ele apresenta no banco, se ele for depositar, você tem que fazer o preenchimento da nota falsa. Agora, se você vai retirar no caixa, é difícil acontecer, mas se acontecer... na verdade, existe, os bancários são treinados, não todos eles, né? Não todos eles. Não, e às vezes os bancos, é muito fácil de você os bancários eles têm realmente o conhecimento de lidar com o dinheiro, diferenciar o dinheiro falso do verdadeiro. Até sem olhar, você só no sentido. Só que talvez, devido a um grande volume de dinheiro movimentado ali naquele momento. Ou às vezes passado naquela máquina dele. Ou passar na máquina, sabe, da leitura, porque tem uma máquina também dentro das agências bancárias de contar dinheiro que tem a possibilidade também de identificar isso aí. Mas devido talvez à questão de grandes volumes de dinheiro, não pode até ocorrer uma situação como esta. Eu não sei agora com relação à questão jurídica. Realmente caímos aqui numa questão obscura. O que ação a pessoa pode fazer? Se ela recebeu do caixa e o caixa diz que não recebeu, não foi ele que deu. Então, quer dizer, fica um contraditório, né, doutor? Olha, apesar, né, também sou mais pró-consumidor, né? A gente deve acreditar nessas alegações, inclusive tem a inversão do ônus da prova, né? A gente alega, a instituição financeira, na verdade o prestador de serviço tem que provar o contrário, mas para que o seu pedido de inversão da prova em juízo, né? Eu estou alegando isso, mas eu não tenho prova, eu quero que o banco prove que eu não peguei essa nota falsa dele. Tem que haver uma verossimilhança nas alegações. E é complicado, como o próprio Gilberto falou. Não é válido o valor pela briga, seria... Não, é que você não vai conseguir fazer uma prova boa disso. E daí eu sou consumidor, eu quero inversão do ônus da prova. Prova o banco, então, que não foi ele, né? A gente chama de prova negativa. Prova você que não foi. Só que a tua alegação não é muito verossímil. E aí você esbarra nessa questão de pedir a inversão. Porque em juízo, a inversão, às vezes o juiz dá de ofício, às vezes não. Mas você tem que pedir. Eu não tenho prova, eu quero que a instituição prove que não foi assim, que prove o contrário. E eu pelo menos, não vejo uma verossimilhança, assim, uma realidade nessas alegações. Quando acontece, é raro, é muito raro. O que acontece, a gente sabe o que acontece, mas é raro, é difícil de provar isso por um juiz. Certo. Outra pergunta que nós temos aqui. Se eu tirei o dinheiro do caixa eletrônico e for roubado na porta do banco, aviso o banco, a polícia ou o PROCON? Eu acho que os três. Melhor todo mundo. Boletim de ocorrência. Na dúvida, faça tudo. Um para correr atrás do bandido, o outro para correr atrás do banco e o outro para correr atrás da indenização. Certo. Tem banco que não recebe títulos de menor valor. Nos caixas, tem exemplo, Caixa Econômica é uma delas. Como é que funciona? Como é que fica aí a situação? Realmente não tem... A pessoa vai para o PROCON, pode entrar... Pode entrar também direto no... Na verdade, ir direto não, porque isso é uma infração geral, né? Certo. Então, não afligiu a reclamação direto ao PROCON. E tendo daí, né, a autuação do PROCON, o próprio chefe já falou, daí o procedimento indenizatório
segue, né? Serve como prova, tem fé pública, tudo que é emitido pelo Lembrando PROCON. que isso é mais uma vez cabe naquela situação que o banco está querendo repassar, que é um trabalho, é um dever do banco fazer esse tipo de trabalho, e eles querem se livrar disso passando para a terceirizada, né, Gilberto? Infelizmente, os bancos têm atuado dessa forma para economizar custos e aumentar a lucratividade. E a gente tem visto realmente esses números fenomenais aí dos lucros dos bancos, e a gente entende e reafirma que não são os brasileiros que têm que estar a serviço dos bancos, mas sim os bancos a serviço dos brasileiros. Essa lógica está invertida. Então, os bancos devem e podem fazer mais. Então, a gente tem que realmente, como a sociedade organizada, reclamar, ir atrás dos seus direitos, porque, como você falou no início, o brasileiro tem a cultura de achar ruim uma situação e ficar quieto. É claro que aqui a gente não está pregando violência, longe disso. Mas buscar seus direitos. Faz parte de uma cultura ruim, até entre aspas, né? Que o brasileiro tem de achar ruim a situação e se calar. Se fizesse um levante grande com as situações que melhorariam para toda a sociedade, com certeza melhoraria para todo mundo. Assim, se todo mundo fizesse um levante, em busca dos direitos, fazer valer as leis. E principalmente reclamar no lugar certo, né? Porque não adianta a pessoa... eu vejo assim, a sociedade muitas vezes foge um pouco do que a gente está conversando, mas, por exemplo, os vereadores vão lá aprovar o aumento de salário deles mesmos. A população no outro dia está lá toda revoltada. Mas só tem um cidadão lá na Câmara, né? Então o cidadão não está nem acompanhando o que está acontecendo. A situação do banco. O camarada está sendo lesado, reclama na porta da agência, sai para tudo quanto é lado reclamando, mas não vai reclamar aonde realmente deve. Que é o caso do PROCON, como é que fala? Juizado especial. Juizado especial, o cidadão deixa de buscar aonde realmente vai arder, e aí gerando todo um problema, porque nunca vai se resolver nada, né? E quem sofre são os bancários. E o interessante é que quando nós conversávamos antes do programa, conversava com o Dr. Tiago, com o doutor do PROCON, a gente falava assim, não, hoje vai ter um debate. Não, hoje não vai ter debate, porque todos nós temos a mesma ideia. Todos nós queremos a melhoria para todo mundo, tanto para os trabalhadores bancários, para o cliente, para o usuário do banco. Então aqui a gente compactua da mesma ideia, que é o benefício para todos. Inclusive o nosso programa, que a gente, quando criou ele aqui mesmo, já era para ser um debate, e a gente acabou notando que ele tem sido, a cada programa, realmente um esclarecedor para a população, onde a população consegue realmente tirar as dúvidas, né, mandando sua pergunta, participando aqui junto, e a gente nota que cada vez mais a gente tem levado realmente a população aí a ter um esclarecimento cada vez maior. Certo. Gilberto, só para que a gente possa finalizar, eu gostaria que você desse aí seus finalmente, né, com relação a todos os serviços bancários e principalmente para a população entender que aqueles camaradas que estão ali atrás do caixa, eles também estão sofrendo tanto quanto a população que vai no banco, né? Sim, são vítimas. Os trabalhadores bancários são vítimas também, assim como o usuário e o cliente do banco. São vítimas de toda essa ganância do banqueiro, que é o dono do banco. Então é deixar bem claro essa diferenciação entre bancário e banqueiro. Deixar bem claro que também é vítima o bancário. E que ele está ficando de para-choque das reclamações injustamente. Sendo que os gestores das agências, que são a ponta mais perto da outra ponta do banqueiro, que deveriam estar sentado lá falando, não, nós queremos contratação de pessoas, queremos que o banco abra por mais tempo, queremos taxas menores de juros, queremos menos tarifas. Então, quer dizer, o usuário, o cliente do banco, ele pode fazer isso aí. Quer dizer, ele está aceitando muitas situações, desde pacote de tarifas, de juros, de taxas. Então, quer dizer, os bancos estão acima, se acham acima do bem e do mal nesse país. E isso, infelizmente, tem prejudicado em muito os trabalhadores e a sociedade de forma geral. Tá certo. Muito obrigado, Gilberto. Principalmente, muito obrigado porque nós extrapolamos aqui em mais de 40 minutos, né? Mas você se manteve aqui junto para que a gente pudesse levar o esclarecimento realmente à população. Então, muito obrigado pelo tempo dedicado, não só à sua atividade agora como presidente do Sindicato dos Bancários, mas principalmente por levar realmente o esclarecimento, essa preocupação, né, para a população. Então, realmente, obrigado nessa noite. Davison, suas considerações finais aí a respeito da situação dos bancos. Deixar claro que essa administração não vai aceitar nenhum tipo de amizade com a instituição bancária, ou seja o que for. Tem as amizades particulares que não vão influenciar. O nosso secretário, o Major Ari Lovato, ele deixa bem claro
que nós temos que fazer o nosso trabalho. O nosso prefeito municipal também, em momento nunca, nesse ano e meio que eu estou à frente do PROCON, em nenhum momento eu recebi nenhum telefonema dele pedindo para dar um jeitinho para ajudar, de forma nenhuma. Ele, quando me chamou, ele falou assim: cumpra o teu dever. A mesma coisa ratificou o nosso secretário da Cidadania e Segurança Pública, dizendo que é para cumprir o nosso dever. Nós não temos nenhum tipo de amarração com instituição bancária alguma. Entrou em contato, estaremos lá para tomar as medidas cabíveis e vamos assim o fazer. Como amanhã nós já vamos investigar essas situações aí com relação ao Banco Itaú, essa outra instituição bancária que emite senha com 15 minutos após, tudo isso nós vamos fazer uma investigação bem contundente e vamos averiguar os fatos. Certo, muito obrigado. Inclusive, Davison, antes de mais nada, deixar para o pessoal aí o telefone de contato e aonde que eles podem buscar diretamente o balcão, né? O PROCON ele se localiza no prédio da Prefeitura Municipal. O telefone já deixamos, né, o 3901-1516, e estamos à disposição da população para qualquer tipo de reclamação. Estaremos atentos a essa situação e vamos até a finalização desse procedimento. Certo. Lembrando que o telefone é para atendimento em horário comercial, né? Não adianta o pessoal ligar esse horário. E, doutor, também suas considerações finais aí. Bom, eu só queria, como vocês mesmos falaram, não é incentivar uma violência, incentivar uma rebelião, mas eu gostaria muito que todos vocês que também usam banco, porque eu também vou no banco, né? Todo mundo que está aqui vai no banco, inclusive os bancários vão no banco, a única pessoa que vai no banco é o banqueiro. Esse nunca está lá, né? Mas essas pessoas, todos nós, precisamos defender os nossos direitos. A lei está aqui, não é só uma, tem duas, né? Fora o Código Civil, como a gente estava explicando. E se acontecer uma dessas situações com você, né, eu recomendo que você atue nas duas esferas. Tanto você denuncia esse ato, essa infração ao PROCON, que vai averiguar, vai multar, vai tomar as medidas administrativas cabíveis, quanto você também vá lá e peça a sua própria indenização. Uma indenização dessas tem saído por mais ou menos R$1.000 e se cada 10 pessoas, né, se por mês uma pessoa todo dia fosse e fizesse essa denúncia, dava para contratar muito mais funcionário por banco, e é isso que a gente espera que eles vejam. Que eles parem de pagar a indenização e comecem a contratar pessoal. É isso que está faltando. Tá certo. Doutor, antes de mais nada, também, se de repente a população, alguém tiver ainda alguma dúvida, tem um telefone de contato que pode fazer para... Na verdade, a gente não pode por causa da ordem, né? Certo. Então, perdão, né? Cabe à população aí realmente buscar... Mas no site da ordem tem 70 mil advogados esperando para você. Que pode entrar em contato. Se entrar no site, você acha um. Acha todos eles. Então tá certo. Obrigado, doutor Thiago de Lima. Obrigado também ao Davison, coordenador do PROCON, e Gilberto. Eu agradeço. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a toda a nossa equipe que esteve trabalhando junto com a gente. Esperamos vocês quarta-feira que vem, a partir das 8 da noite, tá certo? E amanhã nós temos o Cidadão, que começa trazendo informações para vocês a partir das 8 horas da manhã. Uma boa noite a todos e parabéns por vocês terem acompanhado e escolhido a programação aqui da ETV Canal 58. Uma boa noite a todos.